É muito bonito, mas, gente, é muito cansativo. Aqui é uma pegada, assim, muito forte. De uma vez, a gente também só tá com Gatorade. Mas olha a cor dessa água. Ó, estamos aqui ainda no camping do Preá. Vou mostrar aqui um pouquinho o camping para vocês. Aqui onde a gente tá, isso aqui é tudo área de acampamento, né? Você pode botar suas barracas. Aqui também, você pode botar a barraca, é tranquilo. Tem uma barraca aqui, uma vizinha. E agora vou mostrar aqui em cima para vocês que tem os banheiros, né? A casinha é separada da ducha, então é bom porque fica com várias opções e tem separação de banheiro masculino, né? Esse aqui, e o feminino, que são aqueles ali. Vamos lá, aqui é a ducha. Ah, está escuro, não sei se vai dar pra ver. Não tá tão escuro não, acho que vai dar pra ver. O chuveiro ficou bem quente. Eu tomei banho no outro, mas ficou bem quente. E aqui é a casinha. Eles têm cuidado de botar um paninho aqui, né? Pra você não sujar. Aqui tudo branquinho, bonitinho, né? Bem limpinho. Muito bom. E são todos eles iguais, então são 2 duchas e 2 casinhas. Aqui é a casa das pessoas, né, dos donos do camping. E aqui embaixo tem uma cozinha. Aqui tem uma cozinha. Vou mostrar pra vocês. Uma cozinha simples, mas tranquilo. Tem a pia, tem o fogão, tem vários utensílios ali. É rústico, mas tudo direitinho. Você vê que tá tudo até arrumadinho aqui. Camping, como eu disse, né? Simples. Mas eu gostei. E fora que o camping é pé na areia, né? Muito pertinho da praia. Então, vale muito a pena. Porque a gente acorda de manhã e tá com esse visual aqui, ó. Olha isso. Olha o visual que a gente tem quando acorda de manhã. Isso aqui é sensacional, né? Não tem o que pague isso. Então, se você vier pro cruzeiro, tem uma opção de camping aqui. Tem várias outras opções, então você não precisa ficar necessariamente nesse aqui. Tem outras opções mais pro outro lado, onde a gente comeu ontem no restaurante. Então, é isso. Mas olha o visual que a gente tá. Aqui nossas famosas amendoeiras. E o sol tá saindo ainda bem. Ó, sensacional. Bom demais. Agora estamos indo ali tomar um café da manhã. Dia? Aqui não tem padaria, mas tem aquele lugar que a gente almoçou ontem, acho que lá eles fazem café da manhã. Sim, aquele restaurante, né? Um dia, aquele restaurante que a gente almoçou / jantou ontem. Eles servem comida e acho que servem café da manhã também. Então a gente vai lá tomar um café da manhã. Depois partir. E depois partir para uma aventura muito incrível, muito top. Rapaz, tava tocando violão ontem aqui. Ah, era aqui que tava tocando violão?
Pô, esse aqui é bonitão com céu azul. É. Ah, pra lá o céu tá azul, mas pra cá tá bem nublado. Mas pro Pão de Açúcar tá meio azul também, ó. É lá em cima que a gente vai. Ó, e esse aqui é mais um lugar que eu moraria durante uns 3 meses, 6 meses. É, 6 meses, ficar né? aqui, Pra gente legal, hein? conhecer legal, eu acho que precisa de uns 6 meses. Pra gente ficar imerso mesmo na cultura caiçara, sair daqui quase um caiçara. Bom, vamos pegar peixe pra fazer já peixe assado, né? Na brasa. Exatamente, isso aí é mole já. Cara, que bonitinho aqui, gente. Olha isso. Olha como é top. Uma caminha, que aqui é mar, né? Mas como é um braço de água que entra para dentro da terra, fica calmo. Muito bom. Ontem, quando a gente estava vindo, não estava tão calmo assim, aparentemente, né? Porque o cara veio numa velocidade. Ah, ali vende camarão. Será que dá pra fazer lá na nossa frigideira, lá no camping? Ah, eu acho Nosso que dá. gás? É, a gente tenta. Eu acho que dá. A gente só não trouxe, sabe o que? Óleo, azeite. É, não tem azeite. Aí ferrou. Mas a gente pode pedir ali pro nosso vizinho, o senhor Preá. Ó, um gatinho. Um gatinho, que bonitinho. Tá com medo. Conseguimos aqui um café da manhã. Estamos comendo aqui um misto quente. Cafezinho com leite comigo. Ou sem, é café puro. E vamos aqui reforçar o nosso estômago, porque a caminhada vai ser longa. Não é nem muito longa, mas é pesado. Né? Para subir lá no Pico do Pão de Açúcar é pesado. São quantos quilômetros? É 1,5 km. Só isso? É. É, mas é íngreme, né? Então, São 300 metros de ganho de altitude em 1,5 km. Então é muita coisa. É pesado. acho que vou ter que descansar no meio do caminho. Normal, pô. Estamos aqui começando a trilha para o Pico do Pão de Açúcar e eu achava que Pão de Açúcar só tinha na cidade do Rio de Janeiro. Também, pra mim só existia lá no Rio de Janeiro. Já fui lá várias vezes quando era criança, nunca subi pela trilha, é sempre pelo bondinho. Mas hoje eu vou subir o pico do Pão de Açúcar em trilha, né? Depois dos 40 anos. Mas esse aqui só tem como ir por trilha, então a gente vai na trilha mesmo. Se tivessem outras opções, a gente iria Trilha também, porque de trilha hoje em de dia a qualquer gente jeito. tá brabo. Exatamente. Hoje a gente tenta fazer trilha para tudo. Então, o dia já tá meio nublado, né? Não tá aquele sol que a gente gostaria, mas tá agradável. Pelo menos a gente tá nesse lugar incrível. Olha isso. Isso aqui é um paraíso. É Olha, um aí tem paraíso. as plaquinhas ali das trilhas. Vamos checar pra gente não se perder. Vamos olhar ali a plaquinha da trilha, que vai indicar todos os caminhos aqui pra gente. E a quantidade de quilômetros ou horas que a gente tem para atingir o objetivo, né? E nós vamos pra cá, pro Pico de Pão de Açúcar. É 1,5 km, mas não se enganem, porque é só subida. É pesada. Tem a Praia Grande, ó, são 7 quilômetros. A Praia do Engenho, 3,6 km. A Ponta da Romana, 2,4 km. E o Pico do Pão de Açúcar, 1,5 km. A gente pode também tentar visitar aqui, ó, a Praia do Engenho Ou e a Ponta da Romana. A Ponta da Romana, né? Pelo menos uma das duas a gente tentar visitar hoje. A Praia Grande é belíssima, mas infelizmente é muito longe. Daqui até lá dá 3h30 de caminhada. E a gente tá sem tempo para isso. Exatamente. E aqui, pro outro lado, também tem, né? A Praia do Cruzeiro, tem uma comunidade caiçara aqui também. Tem a comunidade do Baixio e A Cachoeira do Rio Grande. A Cachoeira do Rio Grande. Dá pra gente visitar isso aí também amanhã, hein? Esse dá pra gente visitar amanhã. É hoje, então. Hoje eu não sei, se a gente for pra Ponta da Romana ou pra Praia do Engenho, eu acho que não dá. Mas amanhã deve dar, porque ela é tranquila, né? Ela é leve.
Então, vambora, meu amor. Vambora que tem muito dia pra cá, hein? Vamos começar aí. Agora já fica aquela mata fechada, do jeito que a gente gosta, porque quando começa a sair o sol, a gente fica protegida pelas árvores, né? Gente, acho que a gente andou 50 metros. Mas 50 metros só de subida. Quando vocês estiverem caminhando aqui pela região, tem que ter cuidado com esse tipo de palmeira aqui, que é, se eu não me engano, é a palmeira que se extrai o palmito. E ela tem vários espinhos durante o caule. Se você for apoiar na árvore, tem que ter cuidado. Senão você vai se ferir. Essa aqui não pode se apoiar, não. Eu acho que dá pra ver aqui da GoPro. Ela é cheia de espinho. E esses eu acho que é aqueles que dá febre e tudo. Eu não sei já. Chegamos aqui na bifurcação. Aqui à nossa direita a gente vai pro pico. E à esquerda aqui a gente vai para as outras praias. Aqui da região. O Costa do Engenho, né? Boa. Isso, a Praia do Costa e a Praia do Engenho. A Praia do Engenho, pelas fotos eu vi que ela é belíssima. A gente pode tentar também lá dar uma visitada. Isso, a gente vê. Mas não tá cedo ainda. Hoje ainda são o quê? São 8 da manhã ainda. E aqui, 4 da manhã já tava com céu claro, de luz. Tava com luz já. Então já pode começar a trilha 4 da manhã, hein? Portugal a gente acorda 7 da manhã, tá tudo escuro ainda. No inverno Aqui 4 da manhã tá tudo claro. No inverno é escuro. Em compensação, lá no verão, o sol em Portugal fica até às 10 da noite, né? Pois é. Ó, aqui em cima parece ser fácil, hein? Parece, mas não se engane. Eles não iam botar que a trilha é pesada, sendo que ela tem 1,5 km. Se ela não fosse pesada mesmo, mas só aquela subidinha ali já fiquei cansada. Agora vai começar a subir de novo. Foi só 20 metros de reto. É só subida agora. Só subida, né? Até o pico. Certeza. Isso aí é um pássaro ou é um macaquinho? Eu não sei. Não sei identificar o som. É um bugio? Será que é um bugio? Ou um muriqui, pode ser um muriqui também. E olha a raiz dessa árvore aqui. Árvore grande. A raiz, Deixa eu mostrar aqui a grossura da raiz. Dos braços da raiz, né? E ela vem pra cá também, ó. Vai passando tudo aqui. Bem bonito. Bonita, né? Ai. Diferente. E é lá pra cima que a gente vai. Só subir. Só sobe. E, ó, as raízes das árvores fazem até uma escadinha. Gente, é muita subida. Mas é assim, envolto, né? Tô completamente envolto aqui na Mata Atlântica. Você vê que já tá fechando, né? Aqui a trilha. Não deve ter tanta gente assim que faz essa trilha. Apesar de que essa aqui é uma das trilhas mais famosas aqui da travessia da Joatinga, né, amor? Sim, tá famoso porque você consegue ver a vista do único fiord tropical do mundo. E ela viralizou aí na internet, né? Tá sendo bastante procurado agora pelos turistas que gostam de ecoturismo. Natureza. Natureza. Conhecer.
E tome subida. A gente andou só... Você não andou nem 200 metros. Não, a gente andou uns 600 metros. 500. Será? Bom, no relieve tava, acho que 800. Aí tá contando desde o camping. Sim, então. Uma subidinha aqui. Mas eu tô descontando 300 do camping até onde a gente... Ó, quis construir tipo uma escadinha. E tem uma corda aqui que é pra você segurar. Dá uma ajuda na subida. É, sempre ajuda, né? E a Dia de escadinha... chuva aqui também deve ser perigoso. Porque agora é só subidão agora. É. E é por isso que você deve sempre usar uma bota de trilha, entendeu? Não se arrisca não, com tênis normal. Depois daquela escadaria toda, dá uma canseira. E com a umidade aqui da floresta, já tô transpirando bastante. Estão pingando. Tá perdendo até um pouquinho do fôlego, né? Tá todo mundo pingando. É. Ainda falta quantos metros, amor? Uns 600 metros deve faltar faltando ainda. Ah, uns 600, E 800. é só de subida, se fosse uma linha reta tava fácil. Agora é reto um pouquinho, né? Assim, é subidinha, mas não é aquela joelho no ombro quase. Quando eu chegar naquela pedra, a única coisa que eu vou fazer é dar uma deitada. Estou fazendo aqui um mapeamento aqui. E aqui eu tô reparando que tem umas fitinhas rosas assim, presas na árvore. Tem uma aqui, mais ali pra cima ali. Ah, é, tem outra Tô vendo ali outra. É. Eu não sei se a galera tava se perdendo ou tá deixando aí a marquinha aí só de lembrança, ó. E é tudo rosa. Não, mas se não é mapeamento do próprio parque... Ui! Olha! É... Não, mas é porque veio na minha direção. Se não é o mapeamento do próprio parque aqui, né, da reserva, não faça isso, né? Não deixe nada aqui, porque não... as pessoas não vêm aqui com frequência para poder limpar, tirar. Mas se é o mapeamento do parque, aí sim, porque eles sabem quando é a época de vir aqui trocar, remover, né? Entendeu? Então, não deixe nada, além de pegadas. Eu estava andando aqui, eu estou lembrando, né, que a gente tentou fazer isso aqui no ano passado, em dezembro do ano passado, mas infelizmente a gente não conseguiu por causa das chuvas. E essa aqui seria o trecho final, né, da nossa travessia, da travessia da Juatinga. Então, se você vier fazer essa travessia, fique muito atento à previsão do tempo e evite os meses, principalmente de dezembro e janeiro, porque são os meses que tem mais chuva aqui. Então, o seu Jeremias falou pra gente que a melhor época é a partir de abril. E uma dica aí, comece aqui pro Paraty-Mirim, não lá pela Vila Oratório, porque de lá pra cá, como a gente estava fazendo, quando passa ali da Ponta Negra, o trilho que tem ali para ir para aquela outra praia, que eu esqueci o nome, ele é mais íngreme, mais pesado. Sim. E daqui para lá, você só vai descer, assim, não vai subir tanto. Sim, daqui para lá é mais descida, sim, tem uma subida, mas é mais descida. Mas de lá para cá é muita subida. Se bem que até chegar à Praia Grande também é bastante subida, eu vi no mapa, mas ali, que acontece? Para Praia Grande, você sobe e você desce, é mais ou menos parecido. Então, o ideal é mesmo você ir por aqui, fazer esse aqui primeiro e terminar na Praia do Sono. E aí, você tá bem? Tô bem cansada. Ah, tá chegando. Aham. Vai tá faltando aí uns 200 metros. Ah, duvido. Ó, aqui, ó. É aqui. Tá ali em cima já. Duvido Falta pouco, pô. Duvido que esteja faltando 200 metros. Mas não é 200 metros mesmo. Ah, vai ter uma curva ainda. É ruim. 500, pronto. Tá. 500 metros a gente chega. Eu vou Tá quase. fingir que acredito pra poder
dar meu gás aqui. Que isso, que subida é essa? E o guia descansou. Já chegando aqui na base, porque a mata já tá ficando mais aberta. Dá pra ver aqui a claridade já. Vamos ver aqui em cima o que tem aqui. Porra, maneira a vista daqui, hein? Consigo subir? Olha isso. Imagina lá de cima. Mas vai ali. Tá sendo recompensador. Tá. É muito bonito, mas, gente, é muito cansativo. Aqui é uma pegada, assim, muito forte. De uma vez, a gente também só tá com Gatorade. Mas olha a cor dessa água. Tem nem sol. E a água tem uma cor, assim, absurda. A gente vai ali pra cima do pico, dá pra ver melhor a paisagem aqui, sem as árvores. Sim. Da nossa frente. Se não me engano, ali é o Saco do Mamanguá. Sim, aqui que é o fiord tropical. A gente desceu e tá subindo desde ali, da prainha ali aqui embaixo. É a Praia do Cruzeiro. E vamos lá, vamos. Agora falta pouco, eu fiquei assim, deu um gás assim de olhar ali o... E agora dá pra respirar mais um pouco, né? Porque a gente tá fora da mata fechada. Sim. Rola um ventinho, né? Porque lá dentro... É muita umidade. Não tem vento, Fica não. muito quente ali, parece uma sauna. Vamos descer aqui de volta. Isso é a diferença dos trilhos que a gente faz lá em Portugal. Como não tem tanta mata fechada, é mais aberto, é mais na montanha rochosa. Só fica o problema quando bate aquele sol quente, né? Durante o verão. Em Portugal, como a gente faz mais assim, as trilhas mais pesadas, travessia e tal, no verão, o verão lá é muito seco, né? Então, quente, seco. Então é mais complicado. Apesar da gente sentir menos no quesito ficar suado, né? Porque a gente não fica assim. Chegamos, hein? Não se aproxime da borda, risco de acidente. Claro, né? Então vamos subindo, amor, que olha aqui, dá pra vir daqui, olha só isso. Olha o visual. Que isso, sensacional. Vamos subindo. Pô, tem dois, né? O outro tem os outros sacos ali saco do Mirim. Aqui ali em frente à praia de Paraty-Mirim tem um saco. Saco do Mirim é de Paraty-Mirim, né? Eu acho que é Saco do Mirim o nome. Ah, tá. Esse aqui é o Saco do Mamanguá. E mais pra lá tem outros sacos. E a subida é assim, amigo. Pela pedra. De um lado aqui, ó, só floresta. Olha isso. Nossa, mata fechada. Mata Atlântica, nossa Mata Atlântica. Mata Atlântica virgem. Sensacional. Pura, desde que os tempos é os tempos, que o Brasil é Brasil. Desde a criação da Terra, desde que Deus criou a Terra. Nada aqui foi alterado pelo homem. E que continue assim. Se Deus quiser. Durante muitos anos. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, minha gente. Olha isso. Caramba. E finalmente, depois de uma bela caminhada, uma subida íngreme, muito pesada, chegamos aqui no Pico do Pão de Açúcar. Tem uma galerinha aqui atrás, já tá bem cheio aqui. A gente começou mais ou menos 8h40 por aí, a trilha. A gente levou aí bem 1h30, mais ou menos. Aqui a gente ficou tirando foto, parando para descansar, beber água. Sim, porque tá pesado. Se você vier naquele ritmo bem forte, assim, sem parar, sem nada, você chega aqui em 1 hora. 1 hora é para chegar aqui. Chega, mas é muita subida, então não precisa vir correndo, né? A gente fez inclusive umas imagens aéreas desse lugar incrível aqui e dá para ver o Saco do Mamanguá inteirinho, né? Que é o único fiord tropical do mundo. Sensacional, e é chamado de fiord por causa que é esse braço de água, né? Que entra para dentro da terra e forma essa paisagem maravilhosa que tem aqui. E se a gente reparar, aqui ele é tão especial, mas tão especial, que é o único no mundo também que tem floresta tropical.
E amor, tá tranquila a descida? Tá mais tranquila que a subida? Eu não gosto de descida, né? A subida é o cansaço do corpo, mas a descida pega muito o joelho. Aí no dia seguinte eu fico com o joelho bem dolorido. E isso aqui é 300 metros de descida. Então já sei como vai estar meu joelho amanhã, mas não tem problema. Vamos embora. E depois de 4 horas estamos de volta aqui à Praia do Cruzeiro. Hoje o sol tá incrível aqui. Eu imaginava que não ia fazer esse sol hoje. E agora a gente vai ali, vamos tentar almoçar e dar um mergulho, né? Porque depois dessa caminhada eu tô bastante suado. E agora é só esperar a Luciene, porque eu desci, mas a Luciene ainda tá lá em cima. Chegamos vivo, hein? Top, muito bom. Foi bem? Tá tranquila? Fazer um mergulho ali agora, almoçar? Sim. Antes eu só preciso tomar uma água bem gelada. E uma aguinha, uns cereais, né? Isso, E depois a água que passarinho não bebe. Mas antes é aquela água boa mesmo. Olha esse visu, meus amigos. Pô, tem sup ali, hein? Tem? Então vamos alugar. Pô, mas olha como é que tá aqui a maré. Tá muito baixa, cara. Tá baixa, né? Tá bem mais baixa que ontem. Pra caminhar, pra tomar um banho, tem que caminhar bem. Tem que ir lá naquele galera barcão, chegando aqui de barco, tem outras pessoas saindo. E a gente veio lá de cima. Lá do pico. Esse aqui é o paraíso, meu irmão. Um lugar muito bonito que eu não conhecia aqui no estado que eu nasci. Levou 40 anos, né, pra conhecer. 44 anos pra conhecer esse paraíso aqui no sul do Rio de Janeiro. Pra vocês verem, né? Nunca é tarde pra conhecer até um lugar que é o paraíso perto de onde você nasceu. Demos uma paradinha aqui na pousada agora para comer um pastel. A gente tava pensando em almoçar, mas como a gente ainda vai dar uma bela caminhada, então a gente vai trocar o almoço pela janta. Vamos fazer só um lanchinho aqui, um pastelzinho. Mas olha o pastelzinho, olha o tamanho do pastelzinho. O pastel é bem grande. Exatamente. Então vale a pena a gente comer um pastel que sai mais rápido e aí a gente fica com mais tempo para poder fazer a nossa caminhada. E vai alimentar também, né? Então é muito bom. E aí, tá bonzinho o pastelzinho? Dá uma provadinha aí. Deixa eu provar aqui. Vamos ver se tá bom. Crocantezinho, muito bom. Por enquanto não achei o recheio não. Mas dá pra ver que tem bastante recheio aqui, ó. Tá bem recheado aí no meio. É que pastel não dá pra botar muito recheio, né? Se você botar muito recheio, ele abre. Então... E aquele famoso pastel de vento é coisa tradicional nossa, do carioca, né? Do Rio de Janeiro. Acabamos de fazer o nosso lanchinho, agora a gente vai ali dar um mergulho para dar uma refrescada. A gente ficou um tempão conversando com o Caissara. Muito bom, cara, muito bom a energia deles, né? A mentalidade, a vibe, é muito bom. Se você tiver a oportunidade para vir aqui, venha. Tira um tempinho para você conversar com eles, né? Para você... entrar na cultura caiçara, né? Como é que eles vivem aqui. A natureza, respeitar a natureza. Né? E a conexão que eles têm com a natureza também, né? Eu acho que entender isso é muito importante, é um fator importante para nós que já vivemos essa vida mais da correria, da selva de pedra. Então, se você tiver a oportunidade, venha curtir aqui um momento com os Caissara que você não vai se arrepender. Faz a sua trilha, respeite a natureza. Leve o seu lixo embora, não deixe nada que não pertença à natureza lá. E o que for da natureza também você não leva para casa. Deixa lá, só tire fotos. Isso, só deixe pegadas e leve fotografias, memórias. Que é isso que é aproveitar um espaço, um local como esse, né? E ó, foi lá em cima que a gente foi. Exatamente, lá em cima, olha aquela pedra lá, a gente foi lá, hein? Uou! Muito obrigada, meu Deus, por me permitir viver isso. E a gente aqui
essas coisas lá embaixo onde tá. Você anda. Anda. E ó. E a maré tá bem baixinha aqui. Isso aqui é uma delícia, gente. Isso aqui, se o paraíso existe, É Paraty. o nome é Paraty. Saco do Mamanguá. Mais especificamente. Que lugar gostoso. Meu Deus. Ai, que delícia de água quentinha. Tudo bem que qualquer água aqui no Brasil agora é quentinha, mas essa aqui... Isso aqui tá bem quente, pô. Tá bem quentinho aqui mesmo. Tá muito quente. Sério mesmo, gente. Tá muito quente essa água aqui, é muito boa. Eu acho que é porque aqui, né, são 8 quilômetros de água praticamente parada, assim, né? Não tem onda, não tem muito maré cheia, maré vazia. E a maré tá vazia. Sim, tá vazia hoje, né? Tá Agora. vazia, aqui tem vários manguezais. Sim, aí a gente sente um pouquinho, né? A areia mais fofa, né? Mas é excelente. Que lugar maravilhoso. E depois do banho de malha tem aqui um chuveirão aqui no restaurante aqui, Pão de Açúcar. Exatamente, né? Pra gente aproveitar isso aqui, que é maravilhoso. Jogar uma aguinha doce, né? Do we have time to swim? Yeah, the next two restaurants. American Tower. Okay. And we can Follow. swim? Yes, we have time. Shower? Yes, there is a shower. Okay. E agora nós vamos em busca de novas aventuras.